Olá, professora! Olá, professor! Meu nome é Kátia Queradia e eu trabalho com literatura em contexto escolar. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do livro Você Faz Aqui, de Paul Meisel, traduzido pela Caroline Chan. Além disso, e principalmente, eu vou apresentar uma parte do material do professor que eu preparei para vocês. Vamos lá? Você Faz Aqui é um livro divertido de imagens com retratos de diversos animais, uma formiga, um jacaré, um morcego, uma lhama e mais, em uma situação muito particular, fazendo cocô. No final, uma pergunta para o leitor: onde você faz? Esse é um livro especialmente apropriado para crianças curiosas sobre como o corpo funciona. Paul Meisel é bacharel em Belas Artes pela Wesleyan University. Ele também estudou em Roma, na Tyler School of Art, e mais tarde concluiu seu mestrado em Design Gráfico na Universidade de Yale. Meisel é autor e ilustrador de mais de 10 livros, alguns deles vencedores de prêmios e muito aplaudidos pela crítica. Ele vive em Newtown, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Caroline Chan nasceu em Porto Alegre em 1976, filha de uma mãe brasileira e um pai chinês. É graduada em jornalismo pela URGS. Desde 2001, faz traduções literárias do francês e do inglês. Ela é editora da LPM Editores. Vive em São Paulo com seu marido, a filha dos dois, seu enteado e a gata da família. Em nosso material de apoio, assim como importantes teóricos do campo da educação, procuramos pensar a escola como parte da vida e não como preparação para ela. Por isso, defendemos a garantia do direito da criança de aprender enquanto vive e viver enquanto aprende, desenvolvendo-se múltiplas experiências. O trabalho com intencionalidade pedagógica sobre esses campos de experiências, por meio do livro literário, propicia a expansão do conhecimento de contextos sociais, culturais e naturais diversos. Para nós, ler implica compartilhar conceitos, sentimentos e apoiar o leitor a compreender o mundo ao seu redor. Antônio Cândido, em seu conhecido ensaio Direito à Literatura, nos diz que ler literatura tem o potencial de gerar diferentes experiências individuais e coletivas, e para nós isso ocorre desde a infância. É muito importante entender que os diferentes campos de experiências não funcionam de maneira isolada. Eles se entrelaçam, abrindo espaço para que atividades e brincadeiras que sugeriremos a você, professora, se intercalem ou deem continuidade para a inserção de outras. Por isso, na seção Você Faz Aqui e os campos de experiências, apresentamos a você algumas ideias de como preparar as crianças para a leitura por meio da leitura dialogada. No campo o eu, o outro e o nós, buscamos compreender a construção da identidade humana a partir da observação dos meios em que nos encontramos. Observar os traços que nos distinguem de uns e nos assemelham a outros é uma das características que desenvolvemos desde a infância. Com essas observações, nós nos compreendemos parte de uma comunidade e procuramos nos adequar à convivência com os outros. No livro Você Faz Aqui, discutimos um hábito que perpassa as mais variadas comunidades, humanas e animais: fazer cocô. Sugerimos, então, conversar com as crianças sobre como somos parecidos ou diferentes dos personagens do livro. Como são os hábitos de fazer cocô de cada uma? Quem já usa o banheiro? Elas já perceberam que aqueles animais também faziam cocô?
No campo corpo, gestos e movimentos, entendemos a consciência do corpo e o movimento como partes essenciais do crescimento saudável. Nesse campo, as crianças podem explorar e reconhecer o mundo através das suas expressões corporais. No livro, cada personagem tem um corpo e formas de se movimentar únicas, mas todos são unidos pela mesma atividade, que é fazer cocô. Você poderá usar as diferenças dos animais como um convite para uma brincadeira em que as crianças imitem os animais do livro para os colegas adivinharem qual é o animal imitado. No campo traços, sons, cores e formas, podemos entender a interação da criança com o meio como uma forma de exercício de criatividade. Assim como o artista dá sentidos novos a materiais brutos, a criança também criará sentidos novos aos materiais que ela encontrará em sua jornada. Sugerimos a você, professora, que a partir dos personagens do livro, procure conduzir uma pesquisa com as crianças quanto aos diferentes sons que os animais que protagonizam o livro fazem, usando plataformas como o Google ou o YouTube. Depois de uma pesquisa inicial, toque novamente alguns sons de forma aleatória e peça para que as crianças tentem relacionar o som ao animal que o produz. No campo escuta, fala, pensamento e imaginação, focamos no uso da língua como ferramenta para se comunicar e estar no mundo. Nosso papel no que se refere a esse campo de experiências é o de introduzir o exercício da língua em situações comunicativas ricas de sentido para que sejam compreendidas como pluralidades possíveis. Assim, as crianças iniciam suas próprias considerações acerca do uso da língua e suas características sociais. A troca de experiências é um ótimo momento para o exercício da comunicação. Convide as crianças que já usam o penico ou vaso sanitário a compartilhar suas experiências com aquelas que ainda estão na fralda, lembrando sempre de mediar as conversas para que nenhuma criança se sinta intimidada a desfraldar. Você também pode sugerir que as crianças recontem a história de Você Faz Aqui utilizando suas histórias e imaginação, exercitando assim suas habilidades linguísticas. No campo espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, entendemos que as crianças precisam lidar e, portanto, compreender o espaço em que estão desde cedo. Dessa forma, a busca pelos conhecimentos, por informações mais precisas sobre números, formas geométricas, pesos, medidas, se fazem valer diariamente na vida da criança. Nosso material sugere que você convide as crianças a pensar em todos os diferentes animais e suas características únicas, como as narradas na história. Você pode perguntar a elas também qual a característica que une todos eles. Pensando no conceito de numeracia, procure, junto com as crianças, contar os animais que aparecem no livro. Por fim, é importante dizer o que você já deve ter notado. Cada uma dessas sugestões pode ser vivenciada no espaço escolar, mas também em casa, com a família. Estimule e apoie as famílias na prática de leitura, por exemplo, sugerindo algumas vivências como as que indicamos a você. Esperamos que o conjunto de materiais que preparamos para você e suas crianças seja de grande apoio e que vocês tenham uma deliciosa experiência leitora nas aulas. Boa leitura e bom trabalho!